Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tecer algumas considerações sobre a Portaria Conjunta número 7 de 8 de fevereiro de 2023. Ela trata da concessão do selo Unidade 100% Digital e disciplina os procedimentos de restauração de autos físicos e solicitações de autos originais migrados pela empresa de digitalização e migração contratada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. Lembrando que esse é um vídeo produzido apenas para tratar, tecer alguns comentários sobre essa portaria. Quaisquer dúvidas devem ser objeto de consulta à Corregedoria ou à Presidência do Tribunal de Justiça de forma oficial, tá certo? O primeiro artigo da portaria trata justamente da concessão do selo, listando as unidades do Grupo A do Apêndice 1 que já atingiram 100% de seu acervo, com a concessão desse selo que foi instituído, selo Unidade 100% Digital, pela Portaria Conjunta 15 de 2019. Então, essas unidades judiciais que no momento de edição dessa Portaria Conjunta número 7 de 2023, essas unidades que já haviam atingido esse percentual, né, de 100% do seu acervo migrado para o PJE, receberam a concessão desse selo. No apêndice 1, nós podemos ver aqui listadas as unidades aí no apêndice 1, no grupo A, as unidades que receberam esse selo 100% digital. No grupo 2, no grupo B, as unidades que ainda possuem um resíduo de processos físicos, né? O artigo 2º, portanto, dessa portaria conjunta estabelece um marco temporal para encerramento do processo de migração para o PJE no Poder Judiciário do Maranhão. Estabelece, portanto, o dia 30 de 4 de 2023 como a data final para que todos os processos físicos no estado do Maranhão estejam migrados para o PJE. Parágrafo 1º estabelece que aquelas unidades do grupo B, aquelas unidades que têm um resíduo apenas, algum processo que passou despercebido, ou mesmo algum processo que apenas é um resíduo do sistema que faltou arquivar devidamente no TEMES, essas unidades que têm menos de 10 processos têm até uma data antes para poder realizar esses procedimentos. Não é no dia 30 do 4, e sim no dia 10 do 3 de 2023. Até 10 de março, essas unidades do grupo B, podemos listar aqui algumas delas no apêndice, elas devem realizar esse procedimento de saneamento desses resíduos. Temos, então, 73 unidades judiciais no Maranhão nessa situação. No parágrafo 2º, tratamos aí de unidades que têm alguns processos, não são tão poucos quanto as do grupo B, mas são unidades ainda que têm uma quantidade de acervo que deve ser migrada para o PJE. São aquelas unidades aí com menos de 50 processos físicos. Elas têm até o dia 31 de 3 de 2023 para realizar por conta própria essa migração. Ou seja, essas unidades devem, por conta própria, realizar esse procedimento. Algumas dessas unidades do grupo C, vale esclarecer, podem estar no apêndice 2, no cronograma final da digitalização. Se for esse o caso, a unidade deve fazer os procedimentos de remessa do processo para a empresa de digitalização, deve confirmar essa necessidade de enviar esses processos junto à coordenação de migração do primeiro grau, certo? Então, basta entrar em contato comigo, o diretor da CGJ, da Secretaria-Geral da CGJ, ou mesmo com a servidora Vitória também, para esclarecer se deve mandar ou se deve fazer por conta própria. Essas unidades do Grupo C podem fazer essa opção desde que elas estejam aqui na rota ainda da empresa que receberam os ofícios que estão aqui listados nesse apêndice. Esse apêndice aqui, ele informa quais as comarcas que nós ainda temos para passar no cronograma final, qual o número da rota, a quantidade de processos físicos que a unidade teria
no momento que foi realizada essa apuração, o número do ofício que foi expedido para a unidade, informando que a equipe vai lá receber esses processos e a data final para que esses processos estejam prontos para serem remetidos. Como o processo de migração é um processo contínuo, esses números essa quantidade de processos, ela constantemente, né, vai reduzindo. Então, essa necessidade pode ser que lá no dia 6/3, a terceira vara cível de Imperatriz, que possui um resíduo de 9 processos, já tenha sanado esse quantitativo e, portanto, não vai haver a necessidade da empresa receber esses processos. Então, todas essas unidades aqui do apêndice 2 devem confirmar com a coordenação de migração se elas realmente vão poder remeter esses processos ou se elas vão ter que seguir o que diz o parágrafo 2º da portaria conjunta e realizarem essa migração por conta própria, tá ok? A regra é que elas têm que realizar por conta própria. A exceção é se elas ainda constam no cronograma que consta no apêndice 2. E mesmo assim, é importante que essas unidades confirmem isso com a coordenação de migração. O parágrafo 3º trata também do grupo D, e um grupo que tem mais de 50 processos e menos de 100. Esse grupo tem um prazo mais elástico, tem até 30/4 para realizar essa migração também por conta própria em regra, tá ok? Mesmo se aplica ao que eu disse, né, sobre o parágrafo 2º. O parágrafo 4º trata das unidades judiciais com mais de 100 processos físicos. Essas unidades que têm mais de 100 processos físicos no TMS-PG, que estão lá listadas no grupo E desse apêndice 1, devem realizar a migração dos referidos processos por conta própria e também com apoio da empresa de digitalização até o dia 30/4, de acordo, então, com o cronograma de envio que está no apêndice 2. O artigo 3º trata dos processos não localizados pela unidade judicial até a data de publicação deste ato, ou seja, até o dia, basicamente, 7 de fevereiro de 2023, o que fazer com aqueles processos que não foram localizados pela unidade judicial. Esses processos que até esse momento da edição dessa portaria não foram localizados, eles deverão respeitar, atender os procedimentos previstos aqui no artigo 3º, que diz: esses processos deverão ser objeto do procedimento de restauração de autos no sistema de processo judicial eletrônico. Ou seja, se a unidade judicial realizou os procedimentos para tentar localizar esses processos e por alguma razão não conseguiu localizar eles até essa data de publicação dessa portaria, a unidade judicial deve agora realizar o procedimento de restauração de autos. O parágrafo 1º diz que essa restauração de autos vai tramitar pelo sistema de processo judicial eletrônico e deverá ser determinada de ofício pelo magistrado por meio de decisão, ou seja, a Secretaria Judicial vai certificar que esses processos não foram localizados, vai poder até extrair relatórios dos nossos sistemas, conforme eu já expliquei no vídeo número 9 desse canal, como fazer esse diagnóstico, como verificar quais os processos ainda estão pendentes de migração. Identificando esses processos, vai certificar a não localização na Secretaria Judicial e o juiz vai proferir uma decisão determinando a restauração de autos no sistema PJE, nos termos do artigo 3º da Portaria 7/2023. Essa distribuição da restauração no PJE vai ser realizada pelo secretário judicial, conforme consta aqui no parágrafo 2º do artigo 3º, e vai receber novo processo incidental, é o que consta lá no sistema PJE. Na hora lá, com o perfil de diretor de secretaria, você vai verificar na guia de tarefa processos lá no PJE a possibilidade de distribuir
esse processo como um novo processo incidental. A unidade vai juntar as peças que eventualmente possam existir, peças físicas lá na unidade judicial, cópias, o que elas tiverem à mão. Lembrando que depois de instaurado o processo no PJE, os advogados e as demais partes vão ser intimadas para juntar também eventuais arquivos que eles possuam, mas nesse momento da distribuição a unidade vai juntar aquilo que ela tiver lá em mãos de peças, de petições sobre aquele processo. E também ela vai conseguir extrair do próprio sistema TEMES a ficha completa do processo. Essa ficha completa, nela constam as movimentações daquele processo. Isso vai poder nortear os trabalhos de restauração desses autos. Com base nessa ficha completa, vai se poder verificar, pelo menos ter a noção de qual foi a data da petição inicial, a data de algum despacho, de alguma remessa para algum órgão. Tudo isso consta lá na ficha completa do processo, que pode ser impressa, né, extraída lá do sistema TEMES-PG na consulta processual àquele processo que vai ser restaurado. Parágrafo 3º determina que essa distribuição desse novo processo de incidente, que uma vez distribuído, será realizada a baixa no sistema PG, no TEMES-PG, com o seguinte motivo: restauração de autos protocolada no PJE. Quando você for realizar lá o procedimento de baixa desse processo, é esse o motivo que você vai ter que selecionar dentre os motivos que estão lá no TEMES-PG. É esse motivo que o servidor vai colocar para dar essa baixa. E também vai já informar lá, como observação, na justificativa, na verdade, a numeração desse processo eletrônico lá no PJE. Isso é importante para que essa informação esteja lá no TEMES. Quando o servidor for consultar o TEMES, por mais que o TEMES venha a ser desativado, o modo consulta dele ainda vai permanecer. Então, se daqui a um ano esse processo for localizado, o servidor vai poder pelo menos saber que esse processo que tramitava de forma física sob esse número, ele está lá no PJE com o número do PJE respectivo. Então é importante que realize-se esse procedimento de baixa, para esse processo sair da atividade da unidade, sair do acervo ativo da unidade, por meio desse motivo, restauração de autos, e deve ser colocada a numeração que esse processo eletrônico recebeu. É por isso que a restauração de autos ela é primeiro feita a decisão do juiz, né, certificada na localização pela secretaria, proferida a decisão pelo juiz, realizada a distribuição no PJE e depois de realizada no PJE é que se vai lá no TEMES e se realiza a baixa, justamente porque é preciso já ter feito no PJE distribuído no novo processo incidental para que se tenha a numeração desse eletrônico que será inserida, né, essa informação lá no TEMES-PG no momento da baixa. Então, pessoal, aqui esse artigo 3º, ele é toda uma sequência. Cada parágrafo é uma sequência do fluxo que o servidor vai ter que utilizar na unidade para que ele realize os procedimentos de forma adequada. Certo, então o servidor deu a baixa lá no TEMES-PG naquele processo que não foi encontrado. Localizado esse processo, o advogado devolveu, alguma outra razão, esse processo foi localizado, antes do juiz ter realizado o julgamento dessa restauração, lá no CPC existem as normas que regulamentam esse processo de restauração. As partes têm que ser intimadas para juntar os documentos, elas têm que ser intimadas para se manifestar sobre a restauração, juntados os documentos, realizados os atos necessários dentro do procedimento do Código sobre restauração, o juiz vai realizar um julgamento da restauração, ele vai homologar aquela restauração que ele deu início. Se esse auto, esse processo físico for localizado
antes desse julgamento da restauração, não é o processo, pessoal, para deixar bem claro. Não é o processo que vai ser julgado, é a restauração de autos que vai ser julgada. Se esse processo for localizado antes do juiz ter já decidido sobre a restauração de autos, ou seja, ter homologado a restauração de autos, a unidade vai migrar imediatamente esses autos para o PJE e alterar o motivo de baixa no TEMES por virtualização. Ou seja, encontrado esse processo, esse novo processo incidental vai ser baixado no PJE por meio de uma decisão. O processo vai ser migrado, o processo principal encontrado vai ser migrado, e esse processo aqui, que estava lá, o principal, que estava lá baixado no TEMES, por meio desse motivo aqui, ó, por meio deste motivo aqui, restauração, ele vai ser mudado para esse motivo aqui, por virtualização, porque ele foi encontrado e foi devidamente migrado antes de julgada a restauração. Localizou, migrou imediatamente para o PJE, por conta própria, vale esclarecer. Provavelmente a empresa de digitalização ela já terá encerrado já terá encerrado a sua atuação, portanto a unidade judicial vai ter que fazer essa migração e vai dar baixa no TEMES nesse processo principal, né, que estava lá baixado por conta da restauração, vai dar baixa por virtualização. Após essa migração do processo localizado para o PJE, a unidade judicial vai certificar esse fato no processo eletrônico de restauração. Esse processo de restauração aqui, que está como novo processo incidental e que ainda não foi julgado, essa restauração que ainda não foi julgada, o parágrafo 5º vai dizer que o juiz, uma vez migrado o processo principal, a unidade vai certificar no processo eletrônico que ele foi localizado, informando a sua numeração e vai realizar o arquivamento dos autos do processo eletrônico de restauração por meio de uma decisão judicial. Ou seja, o juiz, lá nesse novo processo incidental, uma vez certificado pela secretaria que o processo que eles estavam querendo restaurar foi encontrado e já migrado, ele vai proferir uma decisão determinando, diante da localização do processo, o presente procedimento incidental de restauração perde o seu objeto e, portanto, determina o arquivamento do processo. Uma decisão mais ou menos nesse sentido. Esse processo incidental do PJE vai ser arquivado. Julgada a restauração, os autos eletrônicos, diz o parágrafo 6º, valerão pelos originais e o processo retomará seu curso normal, devendo essa classe judicial de restauração de autos evoluir para a classe correspondente ao processo extraviado, lançando-se o movimento evolução da classe processual. Esse parágrafo 6º, ele trata de uma situação diferente da do parágrafo 4º. No parágrafo 4º e 5º, esse processo foi localizado antes de julgada a restauração. No parágrafo 6º, o processo houve o julgamento da restauração. Uma vez homologada a restauração, aquele incidente acaba se tornando o processo em si. Então, a partir daquele momento em que a restauração é homologada, deixa de ser um simples incidente e passa a ser o processo restaurado. Para todos os efeitos, aquele agora tem o mesmo valor dos originais que foram extraviados. O parágrafo 7º justamente trata desse processo localizado após o julgamento, após a homologação dessa restauração.
O parágrafo 7º, então, diz: localizados os autos originais após julgada a restauração, o trâmite permanecerá no processo do PJE, cabendo à Secretaria certificar nos autos eletrônicos a localização do processo, bem como transferir as peças faltantes para o processo eletrônico. Pessoal, uma vez julgada a restauração, como eu disse, aquele processo ele toma como todos os efeitos, ele se faz como se original fosse. Então, não se vai migrar para o PJE o processo localizado, não. Uma vez julgado o incidente e evoluída a classe dele para a classe respectiva do processo até então extraviado, é com ele que se vai tratar. O que a unidade vai fazer é pegar esse processo original e colocar todas as peças desse processo original localizado, colocar todas as peças que estavam faltando lá no processo que foi restaurado, lá no processo que está tramitando no PJE. Aquele processo físico vai ser arquivado na unidade, vai para o arquivo. Foi localizado, vai para o arquivo. A unidade vai poder até mudar a localização desse processo lá no TEMES. Vai colocar lá o número da caixa que ele foi arquivado, já que ele foi localizado, certo? Ela pode inserir esse movimento. Se ela não conseguir, por conta própria, inserir esse documento, não tem porque o PJE, porventura, já esteja desativado, esteja apenas em modo consulta, não tem problema. A unidade judicial vai realizar algum tipo de estrutura interna para localizar esse processo extraviado na sua organização interna. Então, mesmo que ela não consiga colocar essa informação da localização do processo, após julgada a restauração, não tem problema. Vai manter o processo físico lá na unidade até que seja solicitado esses autos para descarte. Vai colocar as peças faltantes, o processo físico fica arquivado na unidade e segue aquele processo evoluído no PJE, certo? O parágrafo 4º trata de outra situação. Parece a mesma situação do terceiro, mas não é. No artigo 4º, ele trata daqueles processos que, assim como os do artigo 3º, eles não estão na unidade. Os processos não localizados, que estão lá no artigo 3º, obviamente, não se encontram na unidade. O artigo 4º também trata de processos que não estão na unidade, mas as razões para eles não estarem na unidade são diferentes. No artigo 4º, o artigo 4º, ele trata dos processos judiciais físicos que constam no sistema TEMES-PG como remetidos para algum órgão, seja pelo movimento 123, sejam constando o movimento 493 de entregues em carga para algum outro destinatário. Esses processos não estão, em tese, extraviados. Em tese, há um movimento no sistema que os identifica para algum lugar. Esses processos, a gente tem que dar um tratamento neles, porque eles não podem ficar indefinidamente com esse movimento de remetido para um órgão externo. A gente precisa dar um tratamento nesse processo para que eles saiam do nosso acervo ativo, já que se encontram fora do âmbito de atuação, ainda que momentaneamente, da unidade judicial, certo? Então, todos esses processos que não é que estão extraviados, mas que estão, em tese, remetidos para outro órgão, eles vão receber um tratamento até o dia 30/4 pela informática do TJ. Eles serão baixados automaticamente pela Diretoria de Informática no sistema TEMES-PG por meio do movimento
de código 246. Vai ser uma baixa por esse código com esse motivo: processo remetido para órgão externo e não devolvido. Esse processo pode não ter sido devolvido porque, por exemplo, ele é um processo, ele é uma ação previdenciária que a parte réu e INSS foi julgado e foi remetido para o TRF para análise de um recurso. O processo está lá no TRF, tendo seu recurso analisado. Quando esse processo retornar, a unidade judicial vai poder dar um tratamento nele. Mas até ele retornar, ele vai constar lá no TEMES como remetido para órgão externo e baixado. Outro exemplo pode ser um processo judicial que foi encaminhado, o juiz declinou de competência. Vamos lá pensar num caso de um processo criminal em que o juiz declinou de competência por conta do fato ter sido praticado no lugar da ação. Ele entendeu, o juiz pode ter entendido que deve ser julgado no lugar onde foram praticados os atos executórios, não do resultado daquele crime. Então ele declinou para outro órgão, declinou para o Poder Judiciário do Tocantins. Esse processo ele não vai voltar. Mas da mesma forma, o Poder Judiciário do Tocantins não usa o TEMES, não usa o nosso TEMES. Então, não tem razão para esse processo ficar ainda ativo como remetido para outro órgão. Então, todos esses casos de remessa por meio do movimento 123 ou do movimento 493 serão baixados pela Diretoria de Informática no dia 30 de 4 de 2023. O parágrafo 1º desse artigo diz que esses processos judiciais físicos remetidos nas hipóteses previstas no caput que retornarem à unidade deverão ser imediatamente migrados para o PJE. É isso que eu estava falando. Uma vez retornado esse processo, a unidade vai realizar a migração dele para o PJE se for necessário. É evidente que pode haver um caso que o Tribunal lá de Tocantins, esse caso de declínio de competência, o Tribunal de Tocantins recebeu esse processo pelo correio, colocou ele todo no PJE, ele está tramitando lá pelo PJE do Tocantins, ou pelo Sistema de Processo Judicial Eletrônico respectivo lá do Tocantins, IPROC, o sistema que for, e o tribunal, a vara lá do Tocantins resolveu devolver o físico, porque eles não viam mais necessidade desse processo físico estar lá e devolveram para o Maranhão. Chegou lá na sua unidade judicial. Tem alguma coisa para fazer nesse processo? Não tem. Ele já está tramitando lá no Sistema Processual Eletrônico do Tocantins. Foi devolvido porque a unidade do Tocantins entendeu que era melhor fazer dessa forma. Chegou lá esse processo, ele não vai ser migrado para o PJE porque ele já está tramitando lá no Tocantins. Então a unidade vai simplesmente arquivar esse processo lá até que seja solicitado, até que o mesmo seja solicitado para descarte. Mas na grande maioria dos casos, esses processos que são remetidos por razões recursais, eles em algum momento vão retornar. E quando eles retornarem, a unidade vai fazer a migração para o PJE no prazo aí de 5 dias e esse processo físico vai tramitar no PJE. Existem casos que esses processos, também remetidos por razões recursais, são migrados pela segunda instância. Por exemplo, todo processo hoje que é encaminhado para o segundo grau, na verdade, hoje não, porque hoje todo processo encaminhado para o segundo grau aqui no Maranhão, ele já tem que ir migrado, né? Já tem que ir em sua forma eletrônica. Mas até um tempo atrás, o tribunal ainda recebia esses processos físicos. Todos esses processos físicos que foram remetidos ao TJMA, eles foram migrados lá pela equipe do TJMA de segundo grau. Então, eles não vão voltar mais na forma física. Eles podem até voltar, eventualmente, algum outro físico para ser arquivado lá na unidade judicial de origem.
mas a tramitação dele já vai se dar pelo PJE segundo grau, enquanto ele estiver lá no tribunal, e quando for encerrada lá a atividade jurisdicional recursal no segundo grau, ele vai ser remetido pelo gabinete do desembargador relator para o PJE primeiro grau. Ele vai ser, em tese, arquivado no segundo grau e remetido para o PJE segundo grau. Então a unidade vai receber e trabalhar nele no PJE, já sem necessidade de fazer a migração, uma vez que ela já foi feita lá no PJE segundo grau. O parágrafo 2º, então, diz que após realizada essa migração, a unidade deve solicitar, então, a alteração do motivo do arquivamento no TEMES. É importante a gente fazer esse saneamento dessas informações. Se o processo voltou, a gente não pode deixá-lo ainda com esse motivo de baixa remetido. Se ele voltou e foi migrado, a unidade judicial vai solicitar à informática, por meio da diretoria de informática, a troca desse motivo de baixa no processo TEMES. Vai encaminhar, então, uma requisição via Digidoc com esse assunto, troca de motivo de baixa. Esse vídeo está sendo gravado logo quando saiu essa portaria, pode ser que ainda não tenha sido inserido esse motivo no TEMES. Vamos dar uma checada aqui. Vamos acessar o Digidoc, requisições, cadastrar requisição. Vamos aqui no assunto e colocar exatamente aquele que está lá na portaria. Troca. Ainda parece que ainda não foi inserido. Troca de motivo de baixa do processo. Deixa eu ver se foi colocado como solicitação de troca. Solicitação. Isso ainda resta ainda realizar esse serviço, mas ele vai estar aqui, ó. Na verdade, está aqui, ó. Troca de motivo de baixa do processo no TEMES PG. É essa a solicitação, é essa requisição com esse assunto que vai ser inserido no caso aqui do artigo 4º, parágrafo 2º. O artigo 5º, então, prosseguindo, então, o artigo 5º diz que a unidade de origem deverá sempre que possível sanar eventuais irregularidades no processo de digitalização com o objetivo de atender ao princípio da celeridade. Isso quer dizer, pessoal, que é importante que sempre se verifique a possibilidade de retificar a autuação do processo sem a necessidade de fazer uso dos autos originais. Muitas informações já estão lá no processo físico, lá no processo que foi migrado, nos PDFs que estão lá no processo. A solicitação dos autos originais deve ser uma segunda etapa, um recurso a ser empregado não como regra, mas sim como exceção. Todas aquelas irregularidades que puderem ser sanadas sem que se faça uso da solicitação dos autos originais, é importante fazer. Por exemplo, a empresa de digitalização ela não tem a possibilidade de corrigir a paginação das folhas do processo físico, porque é um ato de secretaria judicial e os funcionários terceirizados não têm essa atribuição, não têm essa atribuição legal de fazer esse tipo de retificação dos autos processuais. A empresa ela não pode fazer nenhum tipo de alteração dos dados que ela recebe. Se o processo está cadastrado errado no TEMES, a empresa não pode cadastrar correto no PJE, porque isso demanda uma análise processual
que não pode ser realizada pela empresa de digitalização. A mesma coisa se refere à paginação dos autos. Não são raros os casos que os autos são inseridas numeração de página incorreta nos autos, por erro ou mesmo, às vezes, omissão em se verificar o último número da sequência. Nesses casos, se você olhar uma primeira vista desse processo digitalizado, você vai achar, não, está faltando folha aqui, porque pulou-se da página 15 para 25. Mas é importante verificar a sequência lógica das peças processuais e verificar se realmente foi um erro de digitalização, ou seja, houve uma omissão da digitalização pela empresa, ou se realmente houve, na verdade, apenas a digitalização como foi recebida, com páginas numeradas incorretamente. O processo está integralmente digitalizado, mas as páginas que estavam numeradas de forma errônea. Nesse caso, não vai ser necessário os autos originais, basta que o servidor, analisando esse processo lá digitalizado, certifique esse fato para que as partes também tenham a segurança de que os autos estão na sua íntegra, tá certo? Portanto, o artigo 5º só faz essa menção aí de que sempre é importante tentar sanar as irregularidades sem a necessidade de solicitação dos autos originais para o pessoal do arquivo. O artigo 6º, então, diz que esses autos eles vão ser encaminhados diretamente pela equipe lá do setor de transporte e da divisão de acervo para o nosso local de arquivo e não serão devolvidos para a unidade judicial. O processo de migração pela empresa, ele teve um total estimado, né? Estamos aqui no final, mas mais ou menos foram cerca de 130 mil processos, 70 mil deles da comarca da Ilha de São Luís e o restante pulverizados em todo o interior do Maranhão. Então, para se devolver todos esses autos originais para cada uma dessas unidades do interior do Maranhão, ia se demandar muito trabalho, muito custo, assim como devolver esses 70 mil para as unidades de São Luís. Então, a opção foi centralizar esses processos aqui no depósito Pindorama, aqui em São Luís, e, na medida da necessidade, sendo extremamente necessário, encaminhar esses processos para as unidades judiciais recolherem alguma peça original ou fazer uso desse processo físico para sanar eventual irregularidade, eventual vício da migração, certo? Então, os processos serão encaminhados diretamente depois de digitalizados e migrados para o PJE, não vão voltar para a unidade judicial de origem, sim, serão encaminhados para o nosso depósito. As partes poderão, como diz o parágrafo 1º, solicitar de forma fundamentada ao juiz a remessa dos autos físicos à unidade de origem para que seja realizada eventual retificação ou mesmo retirada de documento original que conste nos referidos autos. Se a parte requerer, o juiz vai analisar os fundamentos e verificar se realmente é o caso de solicitar os autos originais ou se é o caso de indeferir, uma vez que aquela retificação pode ser realizada sem a necessidade de se ter os autos originais. Então, é preciso que a parte fundamente qual a razão que ela quer aquele processo físico. Essa solicitação não pode ser apenas porque a parte quer o processo. Nós temos milhares de processos. Se todos quiserem todos os seus processos de volta, nós vamos novamente aí ter uma grande demanda, um custo muito grande e vai haver aí um congestionamento desse processo. Então, a regra é tentar resolver, retificar o que for necessário retificar sem o processo. Sendo extremamente necessário, devidamente fundamentado, o juiz vai poder solicitar. Em caso de retirada de documento original, a Secretaria da Unidade deverá realizar uma fotocópia desse documento e juntá-lo aos autos físicos mediante certidão.
O processo de descarte dos processos, desses autos, serão realizados de acordo com as normas, né, de gestão documental. O artigo 7º trata que a unidade de origem que necessitar, esses casos aí, devidamente fundamentados em que se necessitar dos autos originais, ela vai fazer uma requisição via Digidoc com esse assunto aqui, solicitação autos migrados SOS. Vai chegar lá no Digidoc e vai procurar esse assunto, solicitação de autos. Vamos ver se eu acho aqui. Solicitação aqui, solicitação de autos migrados SOS. Esse é o assunto adequado para esse movimento aqui do Digidoc. Esse movimento, esse assunto para essa requisição do Digidoc dos autos originais. A divisão de gestão e controle documental da Corregedoria vai encaminhar esses autos no prazo de 30 dias do recebimento dessa requisição. A unidade vai ter 60 dias para realizar os procedimentos que entender necessários e devolver esses autos para a divisão de gestão documental. Essa devolução também vai ser por meio de requisição no Digidoc, com esse nome aqui, o assunto vai ser remetido pessoalmente pela unidade, ou seja, se for uma unidade daqui do Fórum de São Luís, ela pode levar lá para o depósito esse processo pessoalmente, depois de fazer essa devolução no sistema, ou pode fazer essa devolução no sistema e encaminhar pelos correios. Os autos físicos, diz o artigo 8º, pela unidade migrados por conta própria, não devem, pessoal, ser encaminhados à divisão de gestão documental. Eles devem continuar na unidade judicial, aguardando a solicitação da nossa equipe que vai fazer o descarte desse processo. Esses processos que foram migrados por conta própria não podem se confundir com o nosso acervo migrado pela empresa. Então, ele deve ficar na unidade até que seja solicitado para que sejam realizados procedimentos de descarte. O artigo 9º estabelece, então, a data para o TMS-PG e SG serem desativados, serem, na verdade, ser realizada a desativação, mas com a possibilidade de consulta, ou seja, a unidade judicial não vai poder acrescentar movimentos nesse processo lá no TMS-PG, mas ela vai poder realizar consultas, vai poder consultar, verificar os movimentos desse processo, verificar qual é a localização que ele se encontra, se foi remetido, se não foi remetido, se está armazenado no arquivo da unidade. Isso tudo o sistema TEMS ainda vai servir para que sejam feitas essas consultas. Tá ok? O artigo 10, por fim, determina que as disposições previstas em contrário, né, e determina a aplicação dessas normas aqui definidas a todas as comarcas do Maranhão, desde que não sejam contrariadas, ou seja, a portaria conjunta 14/2022 permanece naquilo que ela não confrontar com essa portaria. Entre em vigor na data da sua publicação, ela foi devidamente já publicada, portanto está em vigor. Eram essas as considerações que eu tinha para fazer sobre essa portaria, só para tentar deixar mais claro o fluxo. Ela tem esses dois apêndices. O primeiro é a relação das unidades dos grupos. O segundo apêndice é o cronograma final da migração para o PJE. Como eu disse lá no começo do vídeo, esse é apenas um vídeo para tecer algumas considerações da minha parte. Ele não tem cunho vinculativo. Quaisquer consultas devem ser feitas à Corregedoria de forma oficial ou ao Tribunal de Justiça, a presidência do Tribunal de Justiça. Ok? Um abraço.